Olá, hoje o nosso tema é Carnaval, a maior festa popular do Brasil que arrasta multidões às ruas e aos seus bailes carnavalescos. Certa vez, alguém disse que todos lucram com o Carnaval, todos ganham. As igrejas podem realizar os seus retiros espirituais, os espíritas podem invocar as suas entidades e depois realizar os seus despachos. Os trabalhadores podem, enfim, descansar ou viajar à praia e ao campo. E os foliões podem curtir esta festa à vontade. Diz a lenda que existe um reino que decretou uma quarentena de vadiagem e inoperância do seu sistema. Nesta quarentena, que se inicia no início do ano, no primeiro dia do ano e vai até o Carnaval, nada funciona. Os negócios, bancos, investimentos, a economia, a política e os seus poderes legislativo, executivo e judiciário. E inclusive até as próprias igrejas são influenciadas por este decreto. A palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 2, no seu versículo 16, nos diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Eu creio que Carnaval é isto: muita cobiça da carne, do olhar e a ostentação nos desfiles das escolas de samba e nas passarelas. Talvez você não esteja muito preocupado com a origem do Carnaval, mas vamos supor que você seja convidado para um jantar na casa de alguém e, após desfrutar de um delicioso frango, venha descobrir que este frango é um frango de macumba, de um despacho na encruzilhada. Eu tenho certeza que, por mais saboroso e delicioso que fosse esse frango, você não o comeria em virtude da sua origem. Muitos historiadores relatam que o Carnaval é a festa profana mais antiga do mundo e sempre relacionada com cultos a divindades, embriaguez, orgias e ostentação. Quando vamos à Grécia Antiga e a Roma, já assistimos raízes do Carnaval a um culto a uma divindade chamada Baco. Baco era o deus do vinho, da embriaguez e da fertilidade. A igreja não via com bons olhos estas festas pagãs, porém usou daquela máxima: se você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. E no ano 590 d.C., o Papa Gregório incorporou o Carnaval ao calendário cristão. Haja vista que a Quaresma é um período de 40 dias de abstinência, jejum e santificação que começa na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa. Decidiu-se que o Carnaval seria uma festa que se realizaria antes da Quaresma. A palavra Carnaval origina-se de duas palavras latinas: carne vale, que traduzindo seria adeus à carne. Nesta festa seria uma espécie de despedida da carne antes da Quaresma, onde as pessoas então comiam até vomitar, bebiam até cair, e em lugares mais reservados se realizavam orgias e bebedeiras, e nas ruas as pessoas também saíam com máscaras em carros alegóricos para festejar o Carnaval. Terminado o Carnevale, ou o Carnaval na quarta-feira, iniciava-se então um processo de purificação de seus pecados. As pessoas iam às igrejas e recebiam cinzas na testa, onde o padre então proferia a seguinte frase em latim: memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteres, que significa: lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó
retornarás. Muitos defendem a evangelização de pessoas no carnaval através de blocos evangélicos e carros alegóricos. Eu vejo da seguinte maneira: se essa fosse a maneira correta de nós evangelizarmos, também teríamos que participar de sessão espírita, entrarmos em boates gay ou também evangelizarmos nos pontos de tráfico de drogas. A palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O carnaval é a explícita manifestação da obra da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21, diz assim: as obras da carne são prostituição, adultério, impureza, lascívia, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E a palavra de Deus ainda nos adverte que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero perguntar se você está preocupado em fazer parte desse reino e um dia estar na eternidade com Deus. Como o carnaval é uma festa profana e suas raízes são religiosas, sempre exigindo devoção, ofertas e sacrifícios, as pessoas hoje então estão se oferecendo seus corpos em sacrifício vivo a Satanás. É só você ver homens travestidos de mulheres, mulheres nuas desfilando nas ruas, muita embriaguez e orgias. Por outro lado, Deus também exige que nós venhamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Ele. A palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você tem que escolher a quem você quer oferecer o seu corpo. Deus exige de nós santidade. Você quer viver em santidade? A palavra do Senhor nos diz também que sem santidade ninguém verá a Deus. Em razão do que nós estamos aprendendo e sabendo sobre o carnaval, muitos até me perguntam: pastor, podemos ficar assistindo na televisão os desfiles das escolas de samba? Eu vejo o seguinte: ou nós somos luz ou nós somos trevas. As trevas não se misturam com a luz. Se nós vemos que o carnaval ele é uma oferenda a Satanás, cheio de luxúria, de pecados, de orgias, como que nós queremos contaminar os nossos olhos assistindo nas madrugadas os desfiles das escolas de samba? Eu também não vejo com bons olhos nem a nossa participação nas cidades onde há desfile também de carnaval, onde muitas vezes muitas pessoas ficam nas arquibancadas assistindo então os desfiles. Nós somos luz, nós somos sal da terra e nós temos que escolher. Nós queremos agradar a Deus ou desagradar a Deus? Eu creio que nós temos que ter esse esforço de não contaminar os nossos olhos, não contaminar o nosso coração com todas essas coisas que nós estamos assistindo. Creio que os nossos governantes deveriam se preocupar muito mais com saúde e educação. E infelizmente há muito dinheiro de impostos investido no carnaval. As consequências e o retorno que isso traz para a população não merece tal esforço. É só você ver o resultado do carnaval. Muitos acidentes de trânsito, homicídios, roubos,
prostituição, transmissão de doenças infecto-contagiosas, abortos. Então, o resultado, o retorno à população não merece tal investimento. O que nós queremos é saúde, é segurança, é educação. Não há dúvida nenhuma que somos afetados e influenciados espiritualmente pelo carnaval. Esta festa pagã relacionada a cultos a divindades, nós temos que entender que o carnaval é uma festa a Satanás. E nós não podemos ficar de braços cruzados diante de tudo isso. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade neste mundo tenebroso. E a mesma palavra ainda nos diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois de havermos feito tudo, ficarmos firmes. O carnaval é esse dia mau e, infelizmente, todo o mundo espiritual é influenciado por isso. Então, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como cristão? Temos que entender que a luz e as trevas, a quem você quer adorar, a quem você quer agradar. Também não podemos tomar uma posição de neutralidade, sempre nos lembrando que o território de Satanás começa em cima do muro. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu quero pedir para você compartilhar este vídeo com as pessoas, porque tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós sabemos aqui, é importante a gente repassar adiante. Gostaria que você meditasse, você orasse a respeito e a minha gratidão. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado.